Bom, vamos continuar a resolução da prova do concurso PEB 2, prova de matemática, versão branca. Então estamos na questão 15. A questão 15, ela diz que Antônia e Carlos correm com velocidades constantes em uma pista circular. Aí eles falam que eles estão opostos, né, em posições opostas diametralmente, e dá algumas informações aqui que daqui a pouco a gente lê. Então, só para fazer um desenho aqui, seria mais ou menos esse tipo de pista. E aqui eu vou supor assim, ó, que a Antônia está do lado esquerdo e o Carlos do lado direito. E eles vão nesse sentido aqui, né, percorrer a pista. E aí tem outra informação também. Eu quero adotar este sentido anti-horário como sentido positivo, né? E aí a gente lê aqui agora as informações dadas. Ele fala que do ponto de partida até o primeiro encontro, Carlos percorreu 240 metros. Então Carlos está aqui, né, nessa posição, ele vai subir e vai encontrar Antônia aqui na posição 240 metros. Depois ele fala, do primeiro ao segundo encontro, Antônia percorreu 200 metros. E aí pede o comprimento total da pista. Para isso a gente vai fazer assim, ó. Aqui nesse ponto, esse ponto azul, a gente vai supor que aí seja a posição do primeiro encontro. Poderia ser um pouco mais para a esquerda, no meio, mas isso não importa, a posição exata, não vai influenciar. Então aqui, ó, vendo as equações, ó, no primeiro encontro, eu vou fazer o seguinte, ó, Carlos, eu vou dizer que ele tem VC, que é a velocidade de Carlos. Lembrando que o enunciado diz que ela é constante. Essa informação é importante. Então ele vai percorrer 240 metros sobre o tempo T1. Eu vou chamar de T1 o tempo do primeiro encontro, né? A Antônia, ela vai percorrer que distância? Veja, ó, a Antônia, ela está na metade da circunferência aí, né? Da metade da pista. Então seria C sobre 2 menos 240. Eu estou supondo que o Carlos ali, a posição dele seria o zero, né? Seria uma origem. Então eles vão se encontrar antes de chegar nessa origem para Antônia, né? Então ela vai estar na posição C sobre 2 menos 240, dividido por esse mesmo tempo T1. O tempo é igual para os dois. Com isso a gente monta aí uma relação, fazendo os ajustes aqui na velocidade da Antônia. Então a gente tem, né, essa equação, C sobre 2T1 menos 240 sobre T1. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, como 240 dividido por T1 é a velocidade de Carlos, que foi dado aqui em cima, então a gente vai substituir isso na equação aqui da Antônia. E vai chegar numa relação que velocidade da Antônia mais velocidade de Carlos é igual ao comprimento dessa circunferência toda sobre 2 tempo 1. Tempo 1 é o tempo que eles levaram para o primeiro encontro. Então a gente parte agora para o segundo encontro e vamos colocar aí em equações as informações dadas pelo problema. Ele diz o seguinte no enunciado, que a Antônia, a partir do primeiro encontro, ela anda 200 metros. E aí eu vou colocar que a velocidade dela é 200 metros dividido por T2, que é um tempo do segundo encontro, né, a partir do primeiro. Carlos vai andar o comprimento todo da circunferência menos 200. Por quê? Agora eu vou supor assim, o segundo encontro eu estou fazendo com que a posição do primeiro encontro fosse a origem, né? Então, para Carlos, em relação a Carlos. Então, Carlos, ele vai percorrer essa parte a partir do ponto azul, ele vem percorrendo e passa pela posição inicial que ele estaria, mas ele não chega no ponto azul de novo. Ele vai estar numa outra posição que é 200, que a gente sabe onde a Antônia vai estar, na posição 200. Então a equação dele vai ficar essa daí, comprimento menos 200 dividido pelo tempo 2. E aí a gente vai fazer a mesma estratégia aqui feita anteriormente, né? A gente vai pegar aqui a equação do Carlos. Esse 200 sobre T2 ele equivale à velocidade da Antônia. Então fazendo as devidas substituições a gente chega nisso aqui, né, que é a velocidade de Carlos mais velocidade de Antônia, é comprimento dividido por T2. Bom, a gente perceba aqui, ó, que ficamos com equações bem parecidas. Então a gente vai ter como conclusão o seguinte, ó, a gente vai igualar, né, as velocidades, que é a soma delas. Então a gente chega em que o tempo 2, o tempo do segundo encontro, é igual ao dobro do tempo do primeiro encontro.
Então isso vai ser muito importante para resolver esse exercício, né? Vamos fazer uma análise aqui pela Antônia. Ó, a Antônia está dizendo na segunda parte do enunciado que ela andou 200 metros no tempo 2. E como a velocidade é constante, a gente pode afirmar que ela anda 100 metros no tempo 1. Isso porque a gente viu aqui a relação entre tempo 2 e tempo 1. Então, pegando aí no primeiro encontro, quanto que a Antônia andou? Ela andou C sobre 2 menos 240. Isso a gente vai igualar a 100, né? Porque são 100 metros que ela andou no primeiro tempo, conforme a gente viu aqui. Bom, então fazendo os devidos cálculos aí, a gente chega que o comprimento dessa circunferência é 680 metros. Voltando lá para o enunciado, a gente vê então que a alternativa E é a alternativa correta para esse exercício. Vamos para o próximo exercício. Bom, aqui ele diz o seguinte, exercício 16, né? Seja R a região do plano cartesiano definida pelas desigualdades. E aí ele pede a área da região R, a área da região R é igual a... Então aqui é o seguinte, ó, fazendo uma análise do enunciado, o X ele tem que estar entre 2 e 10. São duas retas aí paralelas ao eixo Y. E o Y, ele fala que está entre 0 e essa equação aí, né, de x mais 8 sobre 2, essa função de primeiro grau. Então, fazendo o devido desenho, a gente chega que a região R que ele quer é um trapézio. Então, a área do trapézio a gente calcula como a soma da base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Basta a gente analisar quem é cada um. Então, quem é a base menor? A base menor, eu destaco ela aqui, ó, ela tem esse comprimento aqui, né, indo do 2, né, a gente substitui na verdade o 2 na função. Então você observa aqui, ó, 2 mais 8 sobre 2 que vai dar 5. Então esse é a altura y, seria o ponto 2, 5. Então 5 vai ser essa altura aqui, que vai ser o comprimento da base menor. Fiz a mesma coisa para a base maior. E a altura vai ser a distância aqui entre o de 2 para 10, que seria 8. Então, substituindo na fórmula da área, a gente chega aí em 56. 56, que vale a alternativa B. No próximo vídeo, resolvo os próximos exercícios. Até lá!